Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai disponibilizar 66 bilhões e 500 milhões de reais para o Plano Safra 2024-2025. Os protocolos para o acesso ao plano vão ser abertos hoje. O valor é anunciado como o maior já operado pelo banco. O montante representa um aumento de 73% em relação ao ano anterior e é o maior orçamento já oferecido pelo banco. Do total, 33 bilhões e 500 milhões de reais vão contar com a equalização de taxa de juros. Desse montante, 18 bilhões e 700 milhões de reais vão ser destinados a médios e grandes produtores agrícolas e empresariais, com taxas de juros entre 7% e 12% ao ano. Esse valor representa um aumento de 26% em relação ao último ano safra. De acordo com Aloísio Mercadante, presidente do BNDES, o banco está retomando o seu papel fundamental no Plano Safra e no apoio ao setor agrícola. Ainda segundo o Mercadante, o banco deu um salto extraordinário, aumentando os recursos em 57% no ano passado e mais de 70% este ano. O estado de Minas Gerais avança no combate à brucelose. Por causa da falta de medicamento, a primeira etapa de vacinação contra a doença foi prorrogada. A campanha terminaria no dia 30 de junho, mas apenas 4% do rebanho havia sido imunizado. O queijo prontinho para distribuição é só a ponta da cadeia de produção que começa com essas vaquinhas aí. Esta é uma fazenda livre de brucelose e o José Eustáquio me levou até o curral da propriedade, que fica a pouco mais de 6 quilômetros de Uberlândia, para entender o motivo. Aqui, todo o rebanho já está vacinado contra a brucelose. Eu preocupo muito que eu tenho a queijaria, né? E para ter a queijaria, minha propriedade aqui é certificada livre brucelose e tuberculose de todo o rebanho. Então é feito todo ano, porque a gente que é produtor de queijo Minas artesanal tem que ter a certificação que é fiscalizada pelo IMA. Então eu fiz agora dia 6, foi revalidado minha certificação de livre brucelose e tuberculose com acompanhamento do IMA. Só que não foi fácil deixar a imunização do gado em dia. A vacina estava em falta. Nós temos que vacinar 2 vezes no ano, semestral. A gente vacina na primeira etapa e na segunda etapa do ano. Então, na primeira etapa tinha vacina, agora na segunda etapa nós não conseguimos encontrar vacina. Por isso que em Minas Gerais a primeira fase da vacinação contra a brucelose foi prorrogada. Os pecuaristas terão até o dia 31 de julho para vacinar as bezerras e até o dia 10 de agosto para apresentar a declaração ao Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. A dificuldade para a vacinação do gado no ano de 2024 contra a brucelose veio por conta de uma quebra na produção da vacina mais comum contra a zoonose, que é a AB19. Os laboratórios tiveram dificuldade em produzir a quantidade necessária. Dessa forma, muitos produtores acabaram utilizando a chamada RB51, que via de regra é uma vacina mais cara. O pessoal aproveitou da falta dessa vacina. O ano passado eu paguei em torno de 36 centavos, agora eu paguei quase R$1 na vacina. Devido à falta, eles subiram o preço da vacina. Isso ficou um cenário nacional, inclusive, não foi só o estado de Minas, alguns outros estados também solicitou essa prorrogação da campanha em função do desabastecimento, a falta do insumo. A vacinação contra a brucelose deve ser feita 2 vezes ao ano, em bezerras de 3 a 8 meses de idade. É uma obrigação do pecuarista. A brucelose é uma doença, uma zoonose, que traz prejuízo na questão reprodutiva, atrapalha muito a reprodução animal, porque o grande desempenho que a brucelose acontece no rebanho é o aborto no terço final da gestação. Então você gasta para produzir, para ter eficiência no resultado do seu rebanho, e aí chega lá no final do terço final da gestação, você perde o bezerro. Você perde a gestação de 9 meses, mais um outro prazo
para desenvolver essa gestação. Então o prejuízo se torna muito grande. Financeiramente é muito complicado. Em 2022, o estado de Minas alcançou o índice de 86% de animais declarados como vacinados. Em 2023, Minas Gerais alcançou o índice de 77,5% de fêmeas vacinadas, segundo declarações obrigatórias feitas pelos produtores ao IMA. Foram 1.900.000 animais vacinados. Contudo, o Ministério da Agricultura e Pecuária exige pelo menos 80% de cobertura vacinal para garantir o controle da doença. Neste ano até agora, a cobertura vacinal contra a brucelose foi de 39,5%. O índice está relativamente dentro da meta, né? Porque a gente estabelece esse índice de 80% das bezerras imunizadas no ano. Então, é 40% no primeiro semestre e 40% no segundo semestre, totalizando os 80%, que é a imunidade de rebanho. Então, é importante o produtor estar imunizando as bezerras de 3 a 8 meses, que é a idade ideal para estar fazendo a vacinação da brucelose, para impedir que essa doença entre no rebanho. O pecuarista que não vacinar o rebanho contra a enfermidade pode ser multado no valor de R$ 125,90 por bezerra, tendo como base o número de fêmeas de 0 a 12 meses da última declaração prestada ao IMA. Já o produtor que deixar de declarar a vacinação está sujeito à multa de R$ 25,18 por bezerra. A entre-safra do alho tem feito o preço do produto subir nos supermercados. A boa notícia é que a safra nacional está começando e o valor deve ficar mais baixo nas prateleiras. Hoje o alho está tão caro que o quilo chega a custar mais que muita carne nobre. O quilo do alho está mais caro que 1 quilo de carne nobre. O consumidor assusta mesmo. O alho é tão presente na culinária brasileira. Como que a gente faz aquele arrozinho sem o alho? Não tem como, né? Por isso que nos supermercados não faltam opções. Tem o alho desidratado, que é mais barato, sai um pacote desse, R$ 8,00. Tem um pacotinho desse com alho descascado, que é menor, mas sai a R$ 20,00. Tem aqui essa embalagem que só vem os dentes do alho, R$ 8,00. E o quilo do alho. Segundo o gerente desse estabelecimento, os consumidores não estão deixando de comprar o alho. O que está acontecendo diante desse aumento é que eles estão levando menos para casa. O consumo ele tem sido moderado, ele não tem tido escassez, não tem faltado, mas também o cliente tem buscado talvez menos um pouco do que é de costume, mas não deixou de consumir. Como diz essa professora aposentada, a comida não pode ficar sem esse tempero especial. Não, pode faltar. Como vai fazer comida sem alho? Esse aumento é atribuído à entre-safra da produção nacional e à necessidade de recorrer a importações para manter as prateleiras abastecidas. Mas calma, que tem boa notícia. O mercado começa a estabilizar e o preço do alho tende a cair nas próximas semanas. Com o retorno da safra nacional, sobretudo do estado de Goiás e de Minas, o mercado está estabilizando. Hoje uma caixa já está em torno de 230, ou seja, R$ 100 a menos do que há 30 dias atrás. Agora eu tenho um recado da Mosaic para você, produtor, que está assistindo ao Record News Rural. Como você mede o desempenho da lavoura? Acompanhando a performance ao longo do ciclo. E performance de alto nível é com a Micro Essentials, o fertilizante com NPS em um único grânulo da Mosaic, que aporta na mesma aplicação nitrogênio amoniacal decisivo para o desenvolvimento das plantas, fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e frutos cheios, e 2 formas de enxofre que auxiliam na fixação do nitrogênio e são disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizantes com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code na tela ou acesse nutriçãodesafras.com.br. Tempo seco e temperaturas mais altas que o normal. A previsão de um inverno atípico é um desafio para os produtores. Vamos conhecer as alternativas para evitar o estresse hídrico nas plantações, como a de cenoura.
Sol brilhando, temperaturas mais altas que o esperado, baixa umidade relativa do ar e solo seco. O resultado da equação é o desafio que os produtores vêm enfrentando durante o inverno: cultivar plantações inteiras nessas condições. Essa secura toda faz a cenoura ficar ainda mais sedenta por água. A cenoura é uma das culturas que mais sofre com essas variações climáticas. Por ter uma cultura que tem uma demanda muito grande de água, então tem determinados períodos do ano, a gente tem, por exemplo, um déficit muito grande por evapotranspiração, que é quando a temperatura aumenta muito. Geralmente os plantios que consistem agora a partir do mês de agosto até novembro, que a temperatura sobe, o período chuvoso ainda não entrou, então a gente tem, vamos supor, temperatura alta e o clima muito seco. Então você tem uma exigência muito grande, principalmente do sistema de irrigação. Acaba tendo uma demanda maior no volume de água. Para sobreviver com qualidade no período, cada produção tem seus métodos. Nós, então, viajamos cerca de 42 quilômetros para saber quais as estratégias adotadas nessa fazenda, que tem uma plantação de 400 hectares de cenoura e faz o cultivo em todos os meses do ano. A gente tem todo um calendário, onde esse calendário a gente define o ciclo da cultura, né? E o espaço que a gente tem que fazer entre plantios. A gente tem fluxo de carregamento basicamente diário, né? Basicamente a semana toda. O fluxo aqui deve sair em torno aí de 150, 200 toneladas dia, todo tipo consumidor. Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Uberaba é o segundo município que mais produz cenoura no estado de Minas Gerais. E para continuar sendo referência na produção, um dos principais investimentos é na automatização da colheita, que auxilia em todo o processo. E o aliado principal é a irrigação adequada em todos os ciclos. O produtor precisa tomar bastante cuidado nesse período do ano em função de atravessarmos um período longo de estiagem, período mais seco, umidade relativa do ar bem baixa, abaixo dos 40%. E sem umidade no solo. Então a preocupação do produtor nesse momento precisa ser em suprir essas culturas, as hortaliças, com água. E aí ele precisa fazer o uso da irrigação. A água é tão importante para essa cultura que mesmo após a colheita ainda é utilizada em larga escala para sair daqui direto para a mesa. A falta da água, pode fazer com que esse estresse hídrico no solo pode fazer com que a planta tenha menor crescimento, aí pode depreciar o seu produto, no caso a cenoura. E lógico, quando a gente prejudica a cultura, coloca a cultura também nesse estresse hídrico, favorece o aparecimento de pragas, de doenças. Então é tudo um conjunto. O produtor precisa sempre fazer o uso racional da água, planejando a sua irrigação, para que ele consiga atravessar esse período mais crítico, fornecendo o suprimento correto de água para a cultura. Porque toda a água que a gente usa na lavagem, a gente passa por um processo de decantação de solo, a gente faz uma asepsia nela e é reutilizado de novo na irrigação de novo. A gente está sempre fazendo esse ciclo, sabe? Não é usar o que tem e desperdiçar, não é usar o que tem no máximo de benefício que pode trazer, tanto faz para o meio ambiente, para a sociedade e também aqui para o meio nosso de produção, né? E assim, com a combinação de esforço, tecnologia e boas práticas de manuseio do campo, a cenoura continua a colorir os pratos dos brasileiros, mas trazendo um ensinamento importante: o respeito à natureza. Na questão climática, a gente tem que se adaptar a ela, ela nunca vai se adaptar a gente, mas o impacto é inevitável. Isso aí sempre a gente vai estar sempre lidando com a situação. Às vezes você pega no período de 12 meses, você pega 2, 3 meses, você tem uma condição muito favorável. O restante do tempo é um desafio, né? No setor do agronegócio, as exportações e as importações paulistas aumentaram no primeiro semestre de 2024, quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Para entender melhor esse cenário, eu converso agora com a pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, a Marli Mascarenhas Oliveira. Bom dia, Marli. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que nos assistem. Marli, primeiro, para a gente entender, quais fatores foram fundamentais para esse resultado aqui para o estado de São Paulo? Bom, os principais fatores foram
o aumento das exportações, como você já falou, né, que aumentaram, que bateu o valor de 14 bilhões nesse primeiro semestre de 2024, que isso representou um aumento de 9,4% no saldo da balança comercial. E as importações também subiram, né, 7,3%, e contribuiu para esse aumento do nosso saldo comercial. Ô Marli, e quais culturas foram responsáveis por esse superávit? A gente pode dizer que algumas culturas se destacaram mais? O São Paulo, ele tem dos cinco principais grupos de produtos do estado de São Paulo, a gente tem o complexo sucroalcooleiro, que é o maior participante, né, das exportações paulistas, que ele participa com 17%, né, de todas as exportações do agro paulista, e ele teve um aumento, né, de 35,8%. Dentro desse processo da balança comercial do primeiro semestre. E depois nós tivemos também o grupo dos florestais, dos produtos florestais. Eles têm uma participação de 11% dentro da balança comercial paulista e teve um aumento de 17,4%. Outro produto que teve um aumento, que variou positivamente nesse período e contribuiu bastante para esse saldo, também é o grupo dos sucos, principalmente o suco de laranja, que São Paulo é o maior produtor brasileiro. Ele teve uma variação positiva de 19% nesse período. Então, essas foram as três principais grupos, né, de produtos que promoveram a elevação, né, do nosso saldo. Você citou a questão do suco de laranja, é importante a gente trazer aqui uma análise a mais, porque é o seguinte, a citricultura vive momentos complicados, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu digo isso por causa do clima, a questão de doenças, né? O greening, e existe previsão de quebras de safra mundo afora, inclusive nos Estados Unidos. Então, talvez isso explique também, né, Marli, essa alta aqui pelo produto paulista, né? Embora também São Paulo sofra, né, desses produtos, dessas questões climáticas, o greening, né, diminuindo aí a nossa produção, São Paulo ainda consegue ter um bom volume de exportação, né? E agora, início de safra, de laranja e tudo, pode ser que a gente tenha uma perspectiva positiva, viu, para o período. Mas acaba sendo bastante competitivo mesmo por causa das questões climáticas. A gente falou dos produtos ou setores que puxaram para cima o nosso índice, né? Mas o que a gente pode dizer em relação, por exemplo, à soja, ao açúcar? Bom, a soja, ele é o terceiro grupo de produtos, dos produtos de exportação do estado de São Paulo. Embora ela tenha diminuído, quando a gente avalia em nível de Brasil, né, uma queda tanto da exportação da soja, como também, não só do complexo, mas também do grão, São Paulo tem apresentado tem acompanhado esse movimento. No caso da soja, nós tivemos uma queda de 39,7% nesse período, né, das exportações. Isso também pode estar ligado à questão climática e à questão também de que a maioria dos estoques, a maioria do produto da safra anterior já tenha sido exportado, porque a gente vê queda de quantidade, não só na quantidade exportada, mas também no valor da exportação, né? Nós tivemos viemos num período de queda, né, do preço das commodities agrícolas. Então, tudo isso acaba refletindo nos resultados finais. Nós temos também o grupo de carnes, ele teve nesse período 0,5% negativo no desempenho, né, das exportações para São Paulo, mas tem um resultado melhor quando a gente fala em nível nacional.
Marli, em relação ao açúcar, me corrija se eu estiver errada, Sim. por favor, mas eu acho que também houve uma queda pelo balanço que eu vi. E isso tem a ver também com relação ao mercado de etanol, porque há semanas, inclusive, o etanol vem subindo, inclusive, aqui no estado de São Paulo. A gente pode dizer que essa queda também na exportação está diretamente ligada a essa maior demanda pelo etanol? Eu não diria isso. Eu acho a questão do açúcar é que houve aquela parada de exportação do açúcar indiano, então o brasileiro foi bastante demandado no período. Então, como a Índia regularizou agora suas entregas, aí está regularizando suas entregas de açúcar, isso refletiu um pouco na quantidade exportada pelo país e por São Paulo, que é o maior fornecedor dessa commodity. E o etanol, nós tivemos início da safra agora, né, da cana em São Paulo, então o etanol, ele começou, aumentou-se a produção, então ele está crescendo nesse movimento de safra mesmo, normal. E para a gente ter uma dimensão... Perdão, pode continuar. Não, é que eu só ia complementar, mas o açúcar, a safra alcooleira, né, em São Paulo, ela continua ainda com tendência de ser açucareira, né, de ter um maior volume de açúcar aí na produção. E só para a gente ter um panorama... Do que o etanol. Sim, claro. Agora, para a gente ter um panorama geral da força do nosso agro no estado de São Paulo, qual que é o peso, né? O que ele significa dentro das exportações do estado? Isso de uma forma geral. De uma forma geral, as exportações do agronegócio de São Paulo, do agro no de São Paulo, representa 42,2%. Então, de todo o produto exportado pelo estado de São Paulo, 42% vem do agro. Né? E as importações, elas participam com 7,7%. Verificado nesse período. O agro ele é fundamental para, inclusive, manter esse superávit do estado todo, então, né? Por esse seu dado, por esse dado. Se não fosse esse bom desempenho do agronegócio, a nossa balança comercial teria fechado com um saldo negativo. Então, o agro ele tem alavancado a balança comercial do estado. Marli, você ia fazer uma análise em relação ao Brasil também, né? Eu ia dar um número para você, que São Paulo corresponde a 17% das exportações do agro do Brasil. Ele só perde para o estado do Mato Grosso. São Paulo contribui com 17% e o Mato Grosso está contribuindo com 18,9%. Você vê que é um número assim bastante perto um do outro. Depois nós temos Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, com percentuais menores. Marli, hoje, né, quais são os principais destinos de exportação dos produtos agro do estado de São Paulo? Olha, nós temos uma grande concentração de exportações para a China. A China, o maior destino das exportações dos produtos florestais, do complexo soja e dos produtos da carne são para a China, a grande maioria dos produtos. Quando a gente fala de sucos e café, os maiores destinos são a União Europeia e os Estados Unidos. Agora, na questão do sucro alcooleiro, ele é muito diversificado. Nós temos, assim, uma lista enorme de países que importam, né, os nossos produtos sucro alcooleiro, mas nós podemos dizer que, em primeiro lugar, é a Indonésia, a Índia e Emirados Árabes. Aí depois vem Bangladesh e outros países. Eu gostaria também que você trouxesse uma análise para a gente, ampliando, né, o resultado do estado de São Paulo em relação às exportações, comparando com o Brasil, né, que teve um resultado bem diferente. O Brasil, as exportações do agro do Brasil,
elas somaram, nesse período que a gente está conversando aqui, 82,39 bilhões de dólares. E as importações, 9,51 bilhões. E tem um saldo positivo na balança comercial brasileira do agro também, que é de 72,88 bilhões. Né? Então, embora São Paulo tenha essa grande participação, o agro brasileiro também teve um bom desempenho. A gente tem, e já outros setores, o saldo ficou bastante aquém disso. Se a gente analisa todos os setores da balança comercial brasileira, o saldo da balança é de 42 bilhões de dólares. Né? Então, São Paulo realmente, como o segundo maior participante aí do agro brasileiro, né, ele tem uma relevância muito grande. E a gente pode dizer que São Paulo, como é o maior produtor dos produtos sucroenergéticos, ele tem participado, né, nas exportações brasileiras 11,2%. Né, participa o complexo sucroalcooleiro. O café, que é outro produto nosso aqui, participa com 6,4%. Agora, o complexo soja, 40,7%. Então, nós temos números bastante expressivos dos produtos de São Paulo para o agronegócio nacional. Marli, eu sei que é muito difícil a gente projetar, fazer uma projeção para o próximo semestre, né? Porque existem vários fatores internacionais, né? Fatores climáticos. Você citou, por exemplo, a questão de países que voltam a comprar ou não, ou produzir, ou tem quebra de safra, tem a questão de moeda, enfim, são tantos fatores. Mas o que a gente pode esperar em relação ao estado de São Paulo, né? Tem como a gente arriscar? Será que vai continuar com esse resultado superávit? Olha, a gente espera que sim, que pode ser que tenhamos um superávit um pouco menor. Nós temos a questão aí do complexo sucroalcooleiro, a produção de cana, que está dependendo muito da questão das chuvas, né? Então, de esperar a produção, aí como ela vai se comportar através dos regimes de chuva, porque tem-se aí uma projeção de que tenhamos quantidade menores de chuva na lavoura, então está dependendo um pouco disso, né? O café, a gente está esperando até uma boa produção, e produtos florestais, a gente tem uma boa demanda pelos países, principalmente Estados Unidos, e México. Então, a gente tem aí uma projeção positiva. Pode ser que caia um pouco esse saldo da balança comercial, mas eu acho que fechamos o ano com um valor positivo para o agro de São Paulo. Assim será a nossa torcida também, né? Acho que um grande desafio, não sei se você concorda comigo, são vários, mas um deles é a abertura de novos mercados sempre, né? Inclusive com diversificação de países, para a gente não ficar refém de um só, ou de um gigante como a China, né? Isso é muito importante, né, que a gente possa diversificar, né, os nossos parceiros e fazer com que não haja tanta concentração de um produto só para esse país. Por exemplo, nós tivemos o exemplo bastante recente da carne suína, né? A carne suína nos favoreceu com o problema da China, das doenças lá no plantel de suínos. Então, aumentou muito nossas exportações. A partir do momento que eles reorganizaram a produção, eles aumentaram, inclusive, a produção deles e ficaram menos dependentes da produção de carne suína do Brasil. Então, a gente tem que pensar bastante nisso, para poder diversificar melhor, distribuir melhor os nossos produtos pelo mundo. Inclusive, né, com essa questão de sustentabilidade ambiental, o Brasil tem grande possibilidade, né, e trabalha muito nessa questão para os nossos produtos serem bem aceitos em todos os países aí, nessa questão global. Exatamente, com preço justo. Marli, foi muito bom te ouvir. Um bom dia para você. Obrigada pela entrevista e até a próxima. Obrigada, estamos à disposição.
Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.